Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes e paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nós estamos no domingo, dia 24 de janeiro, o terceiro domingo do tempo comum, e o evangelho que a igreja nos apresenta vem de Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, só fazendo memória da frase de Lev Tolstói, escritor russo que morreu em 1910. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Nós somos, às vezes, únicos em certas realidades, mas somos muito solidários diante da dor, diante do sofrimento e das dificuldades. Mas somos seres vivos que necessitamos de processos, até porque nós somos extremamente limitados e frágeis. A gente não consegue se ver, você vê pouca parte do seu corpo. Você não vê o seu cotovelo, você não vê as suas costas, você não enxerga a sua nuca, você precisa de algo externo a você para você se ver. Você precisa de um espelho para você se ver. Sem um espelho você não é capaz de se ver. E se considerar que a maior parte da humanidade viveu sem espelho, eu no máximo tinha reflexo da água, então nós somos uma humanidade que se viu pouco como indivíduo, como ser humano. Mas é preciso pelo menos a gente enxergar o outro, é preciso a gente fazer processo de discernimento, é preciso a gente pensar na vida. E eu gosto muito da expressão do Evangelho que Jesus diz, e Ele vai revelar os pensamentos de muitos corações. Quer dizer, Jesus vai dizer para mim os pensamentos do meu coração, os pensamentos do nosso coração. Mas o que nós temos para o exercício da nossa fé nesse mundo em que nós vivemos, diante dessa estrutura de comunicação, de internet e dessa técnica que nós criamos, vivemos no mundo da técnica, no mundo da comunicação, no mundo das redes sociais. Nós agora mudamos o sistema, de certa forma. Nós vivíamos, a maior parte da humanidade, nós vivíamos num sistema de pirâmide, quer dizer, poucos mandavam em muitos, poucos aparecia e a maioria era anônimo. É o sistema de pirâmide construído pelo Egito, e depois virou os gregos, que quem sabe muito manda e quem não sabe. O imperador Egito mandava na população inteira, porque ele era Deus, ele estava no topo e todo mundo obedecia a um só. Esse era um sistema de governo que nós tínhamos. Depois, com os gregos, nós não tínhamos mais um imperador que era Deus, mas nós tínhamos agora a razão, a inteligência, o nosso esquema lógico, ele nasce com os gregos. O nosso esquema de pensamento, de raciocínio, o modo da gente pensar é fundamentado pelos gregos, não tem mais do que 1.500 anos. A nossa fé vai muito mais do que isso, mas também agora com o mundo da internet nós temos um outro esquema, que é o esquema de rede, em que todo mundo agora tem possibilidade de falar. Alguém cria um canal no YouTube, esse canal dá certo e essa pessoa começa a ficar muito rica, começa a ter muito dinheiro, começa a ter poder aquisitivo e poder de fama. Quer dizer, hoje o mundo estrutural não é nem tanto a questão do seu poder econômico, mas é o fato de você poder aparecer, falar e ter seguidores. Então nós temos um outro esquema de poder no mundo hoje. A internet, aquilo que alguns omitem ou
minha possibilidade de dizer algo na internet, isso determina o valor. Tanto que as eleições agora não são nem tanto agora fundamentadas em comícios, essas coisas, mas é a divulgação da internet. É a internet hoje que determina quem vai ser eleito. Quem sabe trabalhar com o mecanismo de internet, vai conseguir aquilo que consegue, desde que agrade aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas gostam. Ou ao contrário, né? Tem muita gente que consegue um grande espaço na internet porque gosta de ser polêmicos, gosta de provocar, gosta de promover ódio, raiva, de criticar todo mundo. É o mundo. O que eu lamento é a gente encontrar pouca coisa séria dentro do mundo cristão, católico, a respeito de reflexões mais sérias a respeito de Jesus. Nesse ponto, os evangélicos são muito melhores do que nós para refletir sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia e fazer toda essa experiência da Sagrada Escritura que nos alimenta. O que nós temos para refletir no dia de hoje? Estamos aí com Marcos. Marcos tem essa preocupação de dizer quem é Jesus, mas aparece inicialmente uma pequena informação. João Batista está preso. Jesus tinha um profundo respeito e admiração e consideração por João Batista e por isso Jesus respeita a missão de João Batista. Nós celebramos o nascimento de 3 pessoas, a natividade de Nossa Senhora, de João Batista e de Jesus. São esses que nós lembramos o nascimento deles porque eles nasceram com uma missão que Deus pediu. Maria para ser a mãe de Jesus, João Batista para anunciar a chegada do Messias e Jesus como sendo o próprio Deus presente na história da humanidade. Por isso, nesse contexto da natividade, nós temos Jesus que reconhece a importância de João Batista, foi discípulo de João Batista durante um tempo, mas há uma diferença entre a pregação de Jesus e a pregação de João Batista, porque João Batista dizia: convertei-vos e volte-se para Deus, porque o machado está na raiz. Quem não se converter será cortado e jogado fora. E Jesus diz: não, convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. O que nós temos nisso? Jesus, um homem que foi descobrindo a presença de Deus na sua vida, Jesus que foi fazendo uma experiência diferente, porque João Batista diz que Deus perdeu a paciência, agora vai se vingar, essa mentalidade que agora é o fim dos tempos, aconteceu algo que a natureza fez e todo mundo começa com esse discurso do fim do mundo e Jesus diz que não é o momento do fim do mundo, é o momento da gente acreditar no reinado de Deus, é o momento da gente acreditar na palavra de Deus, na boa notícia, é o momento da gente olhar para Deus como tendo ainda esperança em relação a gente. E por isso Jesus fica quieto, é discípulo de João Batista, depois Jesus se afasta de João Batista, espera João Batista sair de cena e hoje nós temos um momento em que João Batista sai de cena. João Batista é preso, João Batista é preso. E aí começa o itinerário de que Jesus começa a agir. Já que João Batista está fora de cena, sai um grande homem da história da humanidade e entra um maior ainda. E aí Jesus vai. Para onde Jesus começa? Para Galileia, aquele mundo de Cafarnaum. Era o mundo mais difícil, era o mundo considerado terra dos pagãos, era o mundo da periferia, era o mundo de roteiro de comércio estrangeiro, era a região que tinha 700 anos que estava sendo dominado pela Síria. Então Jesus vai para um mundo em que é periferia, um mundo que tinha o título de pagão, um mundo difícil, um mundo com influências estrangeiras, um mundo em que as pessoas ali corriam o risco de perder a sua identidade como povo de Deus, perder a sua característica como povo de Deus, perder o seu sinal como povo de Deus. E é ali que Jesus vai. E as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, vai dizendo aquilo que é importante, o seu itinerário. O que Jesus quer dizer? O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Talvez a questão todas essas realidades, essas primeiras palavras de Jesus, elas são extremamente importantes. O tempo se completou, quer dizer, não temos que esperar mais, não temos que ficar agora aguardando mais.
o tempo é agora. Essa questão do tempo, ela é muito profunda e muito significativa, porque nós não temos só o tempo cronológico, né? E mesmo o tempo cronológico, a gente se comporta diante dele de modo diferente. A gente age diante do tempo cronológico de modo diferente. Se eu estou atrasado, parece que o tempo voa, porque eu quero chegar, mas o tempo não vai. Se eu estou esperando, parece que o tempo é uma eternidade. Eu odeio esperar, né? Eu não admito atraso. Eu sofro muito com isso, né? Para mim, a missa atrasou 1 minuto já me incomoda. Então, eu tenho essa neurose de tempo, eu sofro muito com essa questão de tempo. Eu não admito atrasar, eu não gosto de atraso de modo nenhum. Eu sempre chego nas celebrações antes e gosto disso, e a gente não. A gente vive numa cultura que tudo é pela última hora, né? A pessoa sabe que tem um trânsito difícil, mas ela sai na última hora, gritando, xingando, reclamando, correndo, pega o trânsito e chega para trabalhar estressado. A gente vai celebrar, a gente chega correndo. É muito estranho esse tipo de comportamento. Eu não gosto, praticamente eu não gosto. Eu acho falta de respeito e falta de maturidade na fé a gente ficar preparando as coisas na missa na última hora. Eu acho que 10 minutos antes da missa devia estar tudo organizadinho, a gente ficar fazendo silêncio para se preparar para que o Espírito de Deus estivesse. Mas o que a gente vê não, é a gente ensaiando cântico em cima da hora, começa a missa discutindo o que vai cantar, a gente se preparando para fazer leitura, preparando coisas para a missa e às vezes esquecendo, correndo para lá e para cá. Essa cultura ela é ruim porque a gente não entende o tempo da missa, a gente não entende o tempo da celebração. E essa cultura da gente fazer tudo na última hora vai nos levando a não ter uma maturidade maior. Por isso nós temos agora Jesus, o tempo já se completou. Esse tempo é o tempo do encontro entre nós e Deus, é o tempo da paciência de Deus. O que Deus quer nos oferecer? O seu mundo, a sua realidade. Viu? E não estamos falando de lugar, de espaço, nós estamos falando de realidade, é diferente. O reinado de Deus não é um território, o reinado de Deus não é um lugar no espaço. O reinado de Deus é a realidade da eternidade na qual a gente começa a fazer parte. Por exemplo, quando a gente se depara com uma realidade extremamente misericordiosa, a gente está começando a perceber o mundo de Deus. Quando você está numa situação muito difícil e aparece alguém e te ajuda a sair daquilo lá, você está começando a perceber o mundo de Deus. Quando a gente encontra solidariedade, principalmente com os mais pobres, pessoas aí que fazem doação, que se preocupam em ajudar quem precisa, nós estamos vivendo um pouco da realidade do mundo de Deus. Quando a gente se sente perdoado porque a gente errou, que a gente se equivocou, que a gente falhou, nós estamos aí sentindo um pouco o reinado de Deus, o mundo de Deus. Por isso o convite, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Para mim mergulhar a minha vida nesse tempo e nesse reinado de Deus, aí Jesus dá continuidade à missão de João. João dizia, convertei-vos, e Jesus também, para isso precisa se converter. O que faz a diferença é a frase seguinte, viu? Creia no Evangelho. E João Batista diz, o machado está na raiz. Essa é a diferença, viu, entre os dois. Por isso João Batista sai de cena. Ao sair de cena, nós temos esse Jesus que começa a dizer, eu vou começar a minha pregação nesse ambiente da Galileia, nessa periferia. O que eu quero dizer é isso, o tempo já se completou, eu não preciso mais esperar. O mundo de Deus está se aproximando de nós, mas eu só vou ter acesso a este tempo e a esse reinado de Deus se eu me converter e aprender a acreditar no Evangelho. O difícil nosso é a conversão, porque a conversão é mudança de alma, de consciência, é a mudança daquilo que há de mais profundo, íntimo e verdadeiro dentro da minha pessoa. E acreditar no Evangelho, na palavra de Jesus. Nós acreditamos em qualquer coisa no mundo em que nós vivemos. A gente acredita em qualquer fofoca, a gente acredita em qualquer notícia, a gente acredita em qualquer bobagem. Quer dizer, eu creio muito, mas eu não estou conseguindo acreditar no certo. Eu não estou conseguindo acreditar naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que está ligado diante de Deus. E com quem que Jesus vai fazer isso? Então o que nós temos no Evangelho de hoje? O local do início da pregação, o que Jesus está querendo dizer, e Jesus está pedindo gente para participar disso.
Aí vem o convite para os 4 primeiros apóstolos. Jesus convida as pessoas para participar desta realidade, desse mundo. Convida pessoas, os 4 primeiros. Viu? Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 são os primeiros e ele pega gente de trabalho manual, gente que está trabalhando, gente que está pescando, gente que está consertando redes. Então ele está pegando gente que está trabalhando manualmente, está pegando gente que está consertando. A uns serão pescadores de homens, mas o segundo grupo eles estão consertando coisas. A missão da gente é isso, trazer pessoas para perto de nós ou consertar as coisas para que a gente possa trazer pessoas perto de nós. Por isso a minha prece hoje é que a gente guarde no nosso coração esse ensinamento de Jesus. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que a gente tente se converter. E se a gente não der conta, que Deus nos ajude. Que a gente possa acreditar no Evangelho de Jesus. E se a gente não der conta, que Deus nos ajude. Um abraço e até mais.